nosso texto-alvo: combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé, 2 Timóteo 4:7, verdade prática. A morte do crente não é o fim, mas a passagem para a glória eterna na presença de Deus. Leitura bíblica em classe é 2 Timóteo, capítulo 4, versículo 6 ao 17. Agora eu peço aos irmãos que se coloquem aqui, por favor. 2 Timóteo, capítulo 4, versículo 6 ao 17. Se porventura alguém não tiver a revista, então você pode abrir a sua Bíblia e nós então faremos a leitura alternada. Eu vou ler o versículo depois toda a igreja o seguinte: 2 Timóteo capítulo 4, versículo 6 ao versículo 17. O verso 6 diz assim: porque eu já estou sendo oferecido por aspersão de sacrifício, e o tempo da minha partida está próximo. Combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé. Desde agora a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor, justo juiz, me dará naquele dia, e não somente a mim, mas também a todos os que amarem a sua vida. Porque Demas me desamparou, amando o presente século, e foi para Tessalônica, Crescente para a Galácia, Tito para a Dalmácia. Só Lucas está comigo. Toma Marcos e traz contigo, porque é muito útil para o ministério. Também enviei Tito a Éfeso. Quando vieres, traz a capa que deixei em Troas, em casa de Carlos, e os livros, principalmente os pergaminhos. Alexandre, o latoeiro, causou-me muitos males. O Senhor lhe pague segundo as suas obras. Também ele, porque resistiu muito às nossas palavras. Ninguém me assistiu na minha primeira defesa. Antes, todos me desampararam. Que isto lhes não seja imputado. Mas o Senhor assistiu-me e fortaleceu-me para que comigo fosse cumprida a pregação de todos os gentios da Altíssima. E fiquei livre da boca do leão. Aleluia! Vamos orar. Pai, no nome de Jesus, nós te agradecemos, louvamos o teu nome pela escola dominical, Senhor. Obrigado. Te agradecemos por cada professor, por cada aluno, por cada criança, cada papai, cada mamãe, ó Deus, que se preocupam com o ensino da tua palavra aos filhos para que cresçam na graça e no conhecimento do Senhor. Não apenas um crescimento na estatura, não somente um vir à tua casa, que é chamada casa de oração para todos os povos, mas vir à tua casa e que este vir resulte num crescimento espiritual, numa comunhão com o teu Espírito Santo e uma conformação à imagem e à semelhança de Jesus Cristo de Nazaré. Que não saiamos nessa noite da mesma maneira que aqui entramos, ó Pai, pois estaremos ouvindo palavras da vida, e que não venhamos, ó Deus eterno, em nome de Jesus Cristo, estamos distraídos, ó Deus, mas que sejamos ouvintes, atentos àquilo que o Senhor estará falando, para que sejamos, ó Deus, transformados nessa noite e perseveremos no cumprir a missão que recebemos do Senhor, em nome de Jesus, amém. Amém. Podem tomar assento, irmãos. As crianças podem já estar indo para as suas respectivas classes. Hoje dos juniores é o Cauê. Foi feita a troca por Wright. Maravilha. Cauê. Então, Jaco Henrique, por favor. Pastor Bom Martim. Glória a Deus. Bom Wesley. Deus seja louvado. Aleluia. Louvado seja o nome de Jesus. E nós ficaremos aqui para sermos ministrados. Wesley, se você quiser. O Cleber, se você quiser vir para cá. Aí nós fazemos uma change. Glória a Deus. Dado
procurar assim, porque trazer algo da parte do Senhor, né, no coração dos irmãos. Eu tirei xerox aqui da revista, porque a minha revista não estava muito boa, porque a letra bem grande, a letra bem grande, né? Como o irmão não tem revista, se quiser a revista eu tenho aqui, pode usar essa minha. Não tem? Aleluia. Vamos dar início para Jesus. Lição número 10, o líder diante da chegada da morte, né? O texto áureo diz assim: combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé. Está em 2 Timóteo, capítulo 4, versículo 7. Né? Dentro desse texto áureo aqui, me veio à mente, assim, sobre, quando fala combati o bom combate, né? A gente acaba a carreira guardando a fé. E o importante de tudo, irmãos, um breve comentário assim, não é a gente somente começar bem, mas sim a gente procurar dar continuidade, começar, prosseguir, né, e terminar firme, bem nos caminhos do Senhor. Porque eu, na minha caminhada assim com Jesus, assim, eu já vi muitas pessoas que começaram assim, se assim posso dizer, com aquele todo gás, né? Fazendo a obra do Senhor, né? E com o decorrer da caminhada, foi havendo aquele desgaste físico, mental, eles foram se acomodando, foram se entristecendo com alguma coisa, e no final das contas acabaram se desviando, se apartando assim do caminho do Senhor, né? Eu creio assim que o interessante para nós não é somente ter um bom começo a caminhada com Cristo. Aqui ele fala, né? Terminei a carreira e guardei a fé. A gente procurar assim, buscar os pés do Senhor, mediante a palavra de Deus, está sempre fortalecido. Não desistir por nada, né? E eu acho assim que muitas vezes a gente não deve somente aprender pelo teórico. Eu creio assim também mais na prática também. Seria o quê? Uma escola, a escola do deserto, podia falar. Uma escola do deserto não pelas nossas falhas, assim, pelos nossos erros, que acarreta consequências na nossa vida, mas quando Deus nos coloca lá para nos aprimorar. Porque através se assim eu posso dizer, da escola do deserto, assim, Deus está nos aprimorando e a gente vai colocar em prática a palavra do Senhor, e a gente vai obter o quê? Através de assim, aprender o quê? A obedecer, ser mais dependente de Deus e ser mais humilde também nessa escola que Deus nos coloca, né? E o principal de tudo, praticando a palavra de Deus, experimentando o poder da palavra de Deus, vendo que ela verdadeiramente é real e verdadeira em nossas vidas. Porque se a gente vê somente assim pela teoria, a gente não vai ter aquele impacto, o mesmo impacto que a gente está sofrendo algum problema, a gente ora ou persiste no caminho do Senhor, o Senhor vem com o bálsamo dele através do Espírito Santo e também nos dá a vitória. E aí a gente pode ter um testemunho nosso para contar, não dos outros também. Amém? A verdade prática aqui, ela diz assim que a morte do crente não é o fim, mas a passagem para a glória eterna na presença de Deus, né? A morte do crente não é o fim. Eu vejo assim que a nossa vida, seja vivida 10 anos a 100 anos, né? Se a gente for notar bem, eu queria falar para os irmãos, que o tempo passa rápido. Eu tiro por base na minha vida. Quando eu cheguei aqui no Japão, já faz uns 23 anos atrás, cheguei no Japão. Se eu for ver bem, irmãos, parece que passou somente 3 anos que eu estou aqui no Japão. Não sei se com os irmãos é assim, eu creio que não é diferente. O ano começou, a gente já está no final do ano. Nem parece que passou todos esses meses já. Então seria bom nós, assim como os cristãos, não deixarmos passar desapercebido nada na presença do Senhor, a gente buscar a presença do Senhor, procurar assim, como seria, procurar assim a gente
está fazendo a obra de Deus. Porque devido ao trabalho, aos trabalhos, às aplicações que a gente faz no dia a dia, a gente esquece de dedicar mais nas coisas concernentes à obra de Deus. Então a gente procurar, se fugiu a palavra como fala, procurar também priorizar parte do nosso tempo para quê? Para com a obra do Senhor. Porque se a gente for ver bem, se a gente não priorizar, o tempo que eu não falei, o tempo passa rápido. Quando a gente vai chegar no final do ano, a gente vai olhar para trás, a gente não fez nada para com o quê? Com a obra de Deus. Sendo que se a gente priorizasse mais as coisas que Deus tem colocado na nossa vida, a gente poderia o quê? Dar mais fruto com a obra do Senhor. Amém? Então, a verdade prática é essa. Eu gostaria que os irmãos também já virassem as suas dúvidas. E o irmão Kleber, você poderia ler a introdução para mim, faz favor? Paulo tem consciência de que o ministério está chegando ao fim. A segunda epístola de Timóteo, na verdade, é uma forma comovente de dizer adeus ao seu amado filho. A igreja do Senhor, Paulo, exorta Timóteo a respeito da responsabilidade de estar na liderança de uma igreja e faz uma revisão do caminho que havia percorrido em sua jornada com o Salvador. Combate, o bom combate. 2 Timóteo 4:7. Paulo não estava pesaroso com a partida, pois as suas dores e sofrimentos com certeza foram esquecidos diante da certeza de que fez um bom trabalho e que cumpriu a missão para a qual foi designada pelo Senhor. A morte inevitável, um dia liderados terão que enfrentar porém o que faz a diferença a maneira como encaramos. Então, nessa introdução, eu dizer que tem aqui a parte que fala sobre Paulo exorta Timóteo a respeito da responsabilidade de estar na liderança da igreja e faz divisão do caminho que havia percorrido em sua jornada com o Salvador. Né? Então, a gente vê aqui nessa introdução o apóstolo Paulo ele exortando Timóteo sobre a respeito da responsabilidade de estar à frente de um trabalho, da liderança da igreja, né? E às vezes, irmão, assim, a gente precisa se conscientizar bem que a gente não deve, a gente pensa assim, a gente ficar sempre sentado num banco, mas a gente não sabe o dia de amanhã, o que Deus tem para a nossa vida. Muitas vezes a gente pensa que eu vou ser simplesmente um crente que vai ficar ali no culto, vou ficar sentado. Mas Deus é um Deus de poder que pode transformar, pode nos levantar assim para fazer a sua obra, porque assim no meio cristão Deus tem poder, ninguém é infrutífero concernente à obra do Senhor. E muitas vezes a gente briga com nós mesmos, com o nosso eu, e na nossa mente acha que a gente é incapaz de fazer alguma coisa. Mas o Senhor é aquele Deus que levanta o homem do pecado, tira do motor do pecado, ele levanta para quê? Para fazer a sua obra e ser um canal de bênção para a obra do Senhor. Então, o que eu queria falar para os irmãos, que a gente não deve pensar que a gente é inválido no Senhor, que a gente não vai poder dar fruto. Porque se Deus levantar, a gente procure fazer a obra do Senhor, assim, não relaxadamente. Procurar aplicar assim, a nossa vida, pelo que nós estamos fazendo. Porque eu vejo que quando a gente está trabalhando na fábrica, para não ser despedido, a gente procura fazer um bom trabalho na fábrica, né? Para apresentar um bom trabalho para o chefe da fábrica, para que ele venha, quando haver um corte, a gente permanecer lá. Então, na obra do Senhor, o nosso Deus não é diferente. Quanto mais o nosso Deus, assim que criou todas as coisas, se Ele nos dá a oportunidade de fazer algo para Ele, procuremos nós fazer algo assim, com zelo, com prazer, né, com amor, porque
eu acho assim, acima de tudo, que nós que somos cristãos, sabemos que servimos um Deus verdadeiro, né? E se Ele nos colocar algo em nossas mãos, vamos procurar então nos esforçar ao máximo e não ser assim aquele crente relaxado, né? Começa a fazer uma coisa, daqui a pouco já desiste no meio do caminho, faz de qualquer jeito. Isso eu acho que é um tipo de oferta de sacrifício, um sacrifício de todo. Porque é um sacrifício que você está fazendo, mas eu creio assim, com certeza, irmãos, Deus não vai estar recebendo. Porque o nosso Deus é um Deus santo, é um Deus vivo. Por Ele sonda os nossos corações. Ele sabe até onde nós podemos ir. Ele nunca vai dar uma coisa que você não pode alcançar e fazer. Uma, que é Ele que nos capacita. E se a gente pode dar fazer, por exemplo, assim, 10% nosso que é o máximo para fazer para Deus, então dê o nosso 10% do Senhor, 20% de um, porque nem todos nós sabemos que tem a mesma capacidade um do outro, mas que nós procuremos assim, o que nós temos, fazer ao máximo, nos esforçarmos ao máximo para glorificar o nome do Senhor, em nome de Jesus, né? E também aqui ele fala que a morte é inevitável. Um dia líderes e liderados, né, terão que enfrentar, porém, o que faz a diferença é a maneira como a encaramos, né? Então, pois no final dessa introdução, irmãos, um dia nós todos, cristãos, haveremos de partir daqui. Uns, ou se Deus, Jesus não voltar antes, nós vamos passar pela morte. Mas, eu creio assim, que se nós estivermos assim, aplicando a nossa vida também à obra do Senhor, a gente vai estar glorificando o nome do Senhor e também naquele grande dia nós iremos o quê? Prestar conta, eu creio assim, prestar conta de tudo que nós fizemos ou deixamos de fazer para com Deus. Então, isso eu queria trazer para os irmãos, amém? Queria pedir também para o nosso irmão Hermes, está lendo o primeiro tópico, assim, a seriedade diante da morte, por favor, em nome de Jesus. Hermes, Deus. Seriedade diante da morte. Enquanto Timóteo ainda era um jovem obreiro, Paulo já estava idoso. Ele tinha consciência de que estava no fim de sua longa, sacrificada e honrosa missão. Paulo assegura que seu sangue seria derramado como uma oferta de libação. Esta era uma oferta de caráter voluntário, de cheiro suave ao Senhor. Segundo a Bíblia de aplicação pessoal, libação era uma oferta líquida e consistia em derramar vinho sobre o altar como um sacrifício a Deus. Não era uma oferta pelos pecados, mas uma oferta de gratidão ao Senhor. Se você que o irmão Wesley abrisse a Bíblia comigo, faz favor, irmão, em Juízes 2, capítulo 7 até o 10, só o irmão Wesley, por favor. Então aqui ele fala sobre a seriedade da morte. Enquanto Timóteo ainda era jovem, obreiro, Paulo já era idoso. Aqui eu vejo assim, sobre a renovação, irmãos. A renovação assim de pessoa para pessoa. Que nem aqui eu vejo a renovação de safras de novos obreiros, né? Idôneos, firmes e constantes da palavra de Deus. Vejamos então, uma pessoa que eu tirei da Bíblia foi sobre Moisés, né? Que Moisés, ele fez um sucessor. Moisés, o que ele fez? Fez Josué como seu sucessor. Mas, porém, Josué, ele não chegou a fazer sucessor. Não deu continuidade àquilo que Moisés tinha feito. Eu gostaria que o meu irmão Wesley pudesse ler para mim. Então, Juízes, capítulo 2, do versículo 7 até o número 10. E serviu o povo ao Senhor todos os dias de Josué e todos os dias dos anciãos que prolongaram os seus dias depois de Josué e viram toda aquela grande obra do Senhor, a qual ele fizera a Israel.
Faleceu, porém, Josué, filho de Nun, servo do Senhor, da idade de 110 anos, e sepultaram no termo da sua idade, em Timete-Heres, no monte de Efraim, para o norte do monte Gás. E foi também congregada toda aquela geração a seus pais, e outra geração após eles se levantou, que não conhecia o Senhor, nem tampouco a obra que fizera a Israel. Amém? Então nós podemos ver aqui que Moisés, quando ele fez um sucessor, que foi o quê? Josué. Então, quando Moisés morreu, teve quem deu continuidade ao que ele tinha ensinado, ao que ele, a caminhada, né? Agora, quando Josué morreu, o povo já foi se perdendo, adorando outros deuses e se desviando do caminho do Senhor. O que eu vejo com isso, irmãos, o que eu quero dizer seria assim que a gente pode fazer um bom trabalho do Senhor, fazer um trabalho de ótima qualidade, mas seria meio motainai, né? Um desperdício de nossa parte, se a gente não fizesse discípulos, fizesse sucessores, ensinasse, porque a gente começa uma boa obra para o Senhor aqui, faz como na igreja de Vaca. A gente quando sai, por exemplo, vai para o Brasil, ou em outro lugar, o pastor vai para o Brasil, se não tiver quem dê continuidade, o povo vai se desviar. Não tiver quem dê continuidade à obra do Senhor aqui. E como eu falei, sendo uma coisa, um desperdício, a gente empenhar tanto e depois não ter quem possa nos substituir. Eu vejo assim que um bom líder sim, seria aquela pessoa que quando ele não está presente, ou até faz de conta, um líder morre, ele seria uma boa pessoa, sim, um bom líder, se tivesse quem desse continuidade ao que ele tinha feito, tinha dado início. Porque, imagina bem, no caso de uma igreja, se tivesse somente o pastor aqui, em nome de Jesus, o pastor não morresse, faz de conta, não morresse, vai lá para a glória, não tivesse quem assumisse, irmãos, né? A igreja praticamente estaria ao léu ali, não haveria mais pessoas que entrassem para cá e poder escutar uma palavra, mas no caso em si, nesse ministério, glória a Deus, porque é um ministério onde zela muito pelo ensino. Então, a gente vê assim, que mesmo que o pastor não esteja aqui, existem pessoas assim, capacitadas, que foram levantadas para poder dar continuidade a essa obra. Da mesma forma, assim, eu vejo assim, que os irmãos também, que eu falei, vamos procurar assim, estudar mais, nos aplicarmos mais, porque o dia de amanhã ninguém sabe, né? Um dia pode ser o pastor que está aqui, um dia pode ser você, que nem o presbítero Elmer sempre fala, realmente é verdade, irmãos. A gente não sabe como que Deus está atuando na nossa vida. Às vezes a gente pensa que vai ficar na mesmice, mas Deus incomoda o nosso coração de tal forma que nós começamos a ver as coisas totalmente diferentes e começamos a partir daí, através do Espírito Santo, ganhando o que? Garra, força, né? Disposição, uma outra visão, né? Amor pela obra. Daí começamos a fazer coisas diferentes que nunca imaginávamos fazer e estar fazendo, né? Eu nunca imaginava que ia estar aqui também, assim, poder trazer uma palavra da parte do Senhor, mas a gente procura nos esforçar, porque sabemos assim que é Deus que capacita, e se Deus nos chamou para estar aqui falando, eu creio que seja para uma pessoa que a gente esteja ministrando, mas que ela venha se converter do seu mau caminho e procurando andar no caminho certo, abrindo seus olhos através da palavra do Espírito Santo nos nossos corações para trazer para o seu povo. Eu dou glória a Deus e aleluia. Porque eu creio assim que Deus, através desse estudo, não tem falado somente assim com os irmãos, mas principalmente Ele tem falado comigo. Eu tenho aprendido muito, assim, nessa semana que eu estudei, eu me dediquei mesmo, irmãos, me dediquei mesmo em casa para poder trazer algo assim, né, da parte do Senhor. Amém? E gostaria que o nosso irmão o Hermes Suzuki pudesse ler para mim então a outra segunda parte, que é a certeza da missão cumprida. Certeza da missão cumprida. O texto que indica a consciência da proximidade da partida para a eternidade. Queremos destacar 3 aspectos. A. Combatido o bom combate. Todos os apóstolos
no lar que combatia o bom combate, né? Então a gente pode ver assim que nós, assim, na igreja, todo obreiro em si, toda a igreja, vai ter dificuldade quando está servindo ao Senhor, né? Vamos encontrar dificuldades, né? Sempre vai haver no nosso meio, por parte de alguém, oposição, irmãos. E quando nós trabalhamos em si, assim, em prol a obra do Senhor, e a gente tem que ver isso, não como a pessoa está se levantando contra nós, a gente tem que ver mais pelo lado espiritual mesmo, porque eu vejo assim que, uma vez que a gente está fazendo a obra do Senhor, não é a pessoa em si que está sendo usada, a pessoa em si para fazer mal para nós, mas é o inimigo usando certas pessoas assim para querer parar a obra de Deus na nossa vida e parar a obra de Deus que ela tem em determinada cidade, estado ou um país que seja, né? Falando em dificuldade, a gente pode tirar por base o apóstolo Paulo. Acho que ele deve ser um dos recordistas assim, do meio dos discípulos de Jesus de dificuldades, porque pelo que eu li assim na Bíblia, ele saía de um problema, já entrava em outro. A maioria da vida dele, eu acho que ele ia preso assim, era caluniado, né? E nem por isso, irmãos, o apóstolo Paulo, por causa dessas dificuldades, ele desistiu de falar do Evangelho, de fazer o que Deus tinha determinado assim para a sua vida. Sabe por quê? Porque ele creu realmente, ele abraçou a fé dele no nosso Senhor Jesus Cristo. Embora tenha sido livro aqui, irmão, mas em muitos lugares a gente vê pessoas desistindo do caminho do Senhor por muito pouco. Às vezes pessoas desistem porque um simples fato assim de uma pessoa estar olhando para ela pensa que está olhando mal, por não ter cumprimentado, eu já não vou mais na igreja porque certa pessoa, né? Então são coisas que o inimigo, acho que lança seta na cabeça das pessoas e ela começa a ver a igreja diferente. Daí já começa, pior se for aquele crente murmurador, né? Se ficasse só aqui dentro ainda ia, mas vai na fábrica ou vai em outro lugar, começa a comentar sobre a igreja e começa a difamar, falando mal, que ali só a pessoa se olhou feio, o outro não cumprimentou. Daí o ímpio vai ver isso como que, para que eu vou ir na igreja se a igreja é pior que o mundo onde eu vivo, né? Então a gente tem que vigiar muito bem, né? Porque Paulo, eu creio assim, ele abraçou a fé, ele não falava, não murmurava. Ele andava firme, porque sabia ao Deus que ele servia, a causa que ele estava lutando. E Paulo, eu vejo assim, que ele era que ele fala assim, ele é um preso livre, né? Embora tenha muitas pessoas que estão livres, mas estão presas. Paulo, ele é um livre porque ele não se apegava às coisas desse mundo, ao pecado, ele procurava andar remanente para o Senhor. Embora tenha muitas pessoas que estão livres, mas estão presas com o pecado, vários tipos de pecado. Isso nos entristece muito o coração, né? Mas eu creio em um Deus que transforma as vidas. E procuremos, né, irmãos, ler a Bíblia. E Deus tem falado muito ao meu coração, porque nós somos livres. A partir do momento que Jesus morreu na cruz, nós nos tornamos livres. Livres de qualquer tipo de pecado, porque nós servimos um Deus que perdoa, irmão. Se você, assim, tem cometido alguma falha, não dê ouvidos à seta do inimigo, mas saiba que você serve um Deus que morreu na cruz, não é em vão, nas nossas vidas. Amém? Aleluia. Nosso irmão, a irmã da carreira minha, agora acabei a carreira. Acabei a carreira. O texto em que Paulo se referia à corrida das competições em Atenas e em Roma. A sua carreira corrida, ele disse que não olhava para trás, mas para as coisas que estavam diante dele, prosseguindo para o alvo, o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Muitos começam a carreira da fé cristã bem, mas
acabei a carreira, né? Ele fala aqui, irmãos, assim, que nós estamos envolvidos, assim, o povo de Deus, em uma guerra, um combate, realmente, como eu falei atrás com os irmãos, um combate espiritual, não contra o nosso próximo, mas contra quem? O inimigo das nossas almas. Certamente, se a gente for olhar para a palavra de Deus, a gente vai ver, assim, se perceber disso que o inimigo é verdadeiro realmente. Porque no mundo existem muitas pessoas que dão mais crédito no mundo, dão mais crédito ao inimigo, que ele existe, do que o próprio Deus. Eu falo isso porque prefere mais consultar as coisas que concernente ao que? A demônios, as coisas do inimigo. Muitos procuram o que? Cartomante, procuram centro de macumba para querer fazer mal para os outros também, né? Sendo que existe um Deus sobre todas as coisas, que somente Ele é o Criador de todas as coisas, somente Ele pode nos dar vitória. E esse inimigo, irmãos, está querendo que nós venhamos ao quê? A desfalecer a nossa fé, que nós todos venhamos a parar. E falando nisso, aqui fala aqui, irmão, quando ele fala, acabei a carreira, o texto indica que Paulo se referia a uma pista de corrida e competições em Atenas e em Roma, né? E falando nessa pista de corrida, eu me lembrei também que, no comentário que eu vi, que houve um episódio, irmãos, não sei se muitos anos atrás, de uma Olimpíada, uma maratona na Olimpíadas, né? Onde havia a maratona e vários corredores. Daí, nesse processo, todos os corredores já começaram a chegar, né? O primeiro chegou, o segundo, o terceiro, daí foi chegando o retardatário. Chegando os retardatários lá. Foram o quê? O primeiro já ganhou a medalha de ouro, o segundo a medalha de prata, e assim do seguinte, né? A medalha de bronze. Só que, quando chegando o último, daí eles foram vendo lá para o fundo, vinha mais uma corredora dessa maratona. Só que ela vinha, no final, cambaleando assim, quase não aguentando. Ela vinha assim, quase que não correndo, mas andando, quase caindo. E nisso, como já chegou o primeiro, o segundo e o terceiro, um dos coordenadores da prova, assim, existem muitos lá, foi até ela, essa moça, e falou assim para ela, já pode parar a corrida, porque já chegou o primeiro, o segundo e o terceiro, né, colocado. E você não precisa terminar a corrida. E ela estava quase desmaiando. Só que depois, ele perguntando para ela falou para ele, não, eu não vou parar, porque essa corrida que eu iniciei não para parar no meio do caminho, e sim para chegar até o que eu vim fazer aqui, chegar até o ponto final da pista de corrida, né? E a gente tem que tirar por base isso aí, irmão, para ver a disposição dessa moça. Porque muitas vezes, como eu falei, o inimigo quer nos parar, quer fazer de diversas formas, nos magoar, nos entristecer, colocar mágoa nos nossos corações, ódio um pelo com o outro, e diversas coisas na nossa vida, para que a gente venha o quê? Parar a nossa caminhada, de fazer o que Deus se propôs para as nossas vidas, pregar o Evangelho, seguir rumo à sua palavra, rumo à salvação em Cristo Jesus. Muitas vezes, não, várias vezes, eu já também, o inimigo vem tentando colocar coisas na minha vida, mas a gente repreende isso, porque a gente conhece a palavra de Deus, sabe que serve um Deus verdadeiro. E aqui essa moça, ela falou assim que ela não ia parar, porque o que ela veio fazer nessa maratona, ela ia conseguir, mesmo que se fosse arrastando, ela ia passar aquele ponto de chegada, mesmo que já todo mundo já chegou. Da mesma forma na nossa vida, se o inimigo tenta nos parar, irmão, ele vai falar para você, mesmo que seja a gente se arrastando, a gente procure não parar no meio do caminho, prosseguir sempre adiante. Porque o que Deus tem reservado para a sua igreja, o que Deus tem reservado para nós, é 1000 vezes melhor, irmão, do que o melhor dia que você teve nessa terra. São coisas assim que você nunca imaginou, nunca esperou, né? E isso aí é um caso aqui que eu vejo, um caso verídico, que aconteceu mesmo. E da mesma forma, na nossa vida, que nós venhamos aplicar a nossa vida, porque eu vejo assim, maior é Deus, né? Porque sem Ele nós nada poderíamos fazer. E é Ele que é a nossa alegria, a nossa força. Amém?
Aleluia. Aleluia. E também a gente tem que ver que no mundo, né, irmãos? No mundo, às vezes para ter um primeiro lugar, a gente, no mundo assim, precisa ter, assim, um ganhar e outro perder. Agora, concernente a obra de Deus, a gente pode ter certeza que a nossa vitória, assim, irmãos, não é que a gente vai ser o primeiro ou o segundo, mas nós todos vamos chegar juntos, ou seja, na união. Que no reino de Deus não precisa ser você ser o primeiro para ser um ganhador. Lá no reino de Deus é um negócio assim que eu vou falar para os irmãos, é invertido, né? É diferente, é bem diferente, né? E se a gente for ver bem, a minha vitória seria a vitória dos irmãos, a vitória da igreja de Sanandá e a vitória nossa. A alegria de certos irmãos, né? É a alegria nossa. Então vamos compartilhar, vamos viver o Evangelho em nossas vidas. Amém? O irmão Bruno podia ler para mim o C, guardei a fé, por favor? Guardei a fé. Isso quer dizer que Paulo foi fiel a Deus em todas as circunstâncias da sua vida cristã. Ele não se embaraçou com os negócios dessa vida. E lutou legitimamente. Guardar a fé significa guardar sua fidelidade a Cristo e a seus ensinamentos. O crente precisa guardar a fé até o seu último momento de vida. Paulo ensinou a Timóteo e a igreja do Senhor a respeito desse cuidado. O crente é consolado pela fé. A justiça de Deus é pela fé. O homem é justificado pela fé. O justo vive pela fé. A salvação é pela fé em Jesus. Paulo sabia o que era lutar e guardar a fé, que uma vez foi dada aos santos. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Eu frisei bem também nessa parte aqui, quando ele fala assim, que Paulo, ele não se embaraçou com o negócio dessa vida, né? Porque a gente pode ver bem que o cristão, a gente não pode assim, se embaraçar com coisas desse mundo, irmãos, né? Porque no concernente que cairmos o aprendizado errôneos, falsas doutrinas no meio do povo, porque existem pessoas que ensinam palavras que parece tudo bonito, irmãos, mas o fim delas é a morte. Falam palavras bonitas, que nem eu li, eu estava no Brasil, eu lia muito, tinha aquelas revistas do Seixo Noé, então eu abria lá assim e via só palavras bonitas, mas não que adiantava a palavra assim para levantar o seu ânimo, mas não tinha resultado na nossa vida. E eu estava enganado, que nem muitas pessoas também viam o quê? Horóscopo, olhava assim, olhava, hoje é um dia bom para mim, se alegrava com isso, coisas assim, que são ensinamentos errôneos, sim. E pelo que eu vi, nem tudo que dá certo, irmãos, é o certo. Porque eu vejo que existem pessoas que usam de artifícios para engrandecer o nome do Senhor. Eu tenho isso comigo, que Deus nunca precisou de uma ajudinha a mais, de coisas ilícitas, injustas, para poder que o nome dele seja glorificado. Ou seja, enganar, tirar de um, para querer levantar o nome do Senhor. Deus não precisa disso, porque Ele é o próprio poder, né? Ele mesmo glorifica o nome dele através dele nas nossas vidas. Então existem muitas pessoas que usam de forma desonesta, assim, até no meio assim, por falar de igrejas, né? Para querer engrandecer o nome do Senhor, mas só que é uma coisa que Deus não está recebendo, porque isso é abominação aos olhos do Senhor. Então nós, por mais que façamos as coisas por mais simples que seja, mas façamos assim, no sentido de ser honestos, porque sendo honesto, aplicando a nossa vida, não querendo fazer coisas assim, enganando um ou outro, a gente vai estar engrandecendo muito mais o nome do Senhor do que simplesmente pela vista. Porque toda obra assim será lançada, eu vejo assim, no fogo. O que permanecer é o que foi verdadeiro, né? E a palavra de Deus nos fala. E o que não permanecer vai ser queimado no palho, irmãos. Então vamos aplicar tudo, por mais simples que seja, as coisas assim, por mais simples que seja, de coração.
para o nome do Senhor. Seria uma coisa assim que Deus recebe e o nome dele seria glorificado. Amém? Aleluia. Só queria passar uns visitos para os irmãos aqui, antes de entrar na outra parte, que fala assim, ó, para os irmãos. Em muitas das suas cartas, o apóstolo Paulo afirmava que estava morto para o mundo e vivo no serviço de Cristo. Entretanto, o tom presente nessa segunda carta a Timóteo parece mais grave e mais sério. Nesse trecho da epístola, há umas formas literárias que ajudam-nos a descrever a gravidade desse tom na epístola, bem como em outras semelhantes. Primeiro, está próximo. A segunda, a advertência sobre a vinda dos falsos doutores. A terceira, a designação dos sucessores para continuar a tradição apostólica. A quarta é a correta interpretação dos pontos controversos. Assim, é possível perceber a típica forma de Paulo se comunicar nesse momento do sofrimento, oferecido por libação sobre o sacrifício e serviço da fé. Ele fala assim: combati o bom combate e terminei a carreira. Então, a sua última realização foi: guardei a fé. O apóstolo sabia que restava ali pouco tempo de vida. Amém? E no decorrente, eu gostaria que o pastor poderia ler para mim, pastor? O primeiro e terceiro clamor de Paulo na solidão. Clamor de Paulo na solidão. No início da segunda carta, Paulo já havia demonstrado que sentia muito a falta de Timóteo, desejando muito ver-te um quadro. No final da epístola, vemos a súplica de Paulo ao seu filho na fé. Procura vir ter comigo depressa para o nome. Ele também revela o porquê da sua pressa em rever seu filho na fé. Vejamos. Você? Até aqui está dando. Aleluia. Irmãos, a gente vê assim que muitas vezes a gente precisa de Deus, sim. Mas Deus usa pessoas também para nos ajudar. A gente precisa das pessoas também. No entanto, que existem no nosso meio líderes, cristãos, que já não estão mais, tão sobrecarregados, não estão mais suportando assim a carga sobre as suas costas. Assim. Só que há um porém, que muitas das outras igrejas ou aí fora, esses líderes não podem contar com as pessoas. Porque são pessoas que não são confiáveis a sua pessoa. Queria falar para os irmãos que nós, que eu falei antes dos irmãos, fomos restaurados no nosso ser por Cristo. Que nós não venhamos a querer a buscar o que era do nosso passado. Por exemplo, eu posso falar de mim que outrora eu bebia muito, falava muito palavrão, falava gíria, brigava, discutia. Mas a partir do momento que eu tive um encontro com o Senhor, Deus começou a fazer uma obra através do Espírito Santo na minha vida. E eu olho para trás agora, eu acho parece que é uma cúpula de vida que divide eu do antigo eu. Nem parece o que eu era aquela pessoa de antigamente. Tudo isso porque o Espírito Santo de Deus fez uma obra e a gente tem que nos esforçar para permanecer firme, para não deixar o velho eu retornar. Ser moldado pelo Espírito Santo, para que nós não venhamos a ser assim, que nem essa pessoa que eu falei, pessoa que não seja confiável aos nossos líderes. Porque muitas vezes a gente está na igreja, mas não dá oportunidade para que a palavra penetre no nosso coração e o Espírito Santo venha a fazer uma obra redentora de transformação nas nossas vidas. Eu creio que, acho que no nosso meio, não estou acusando ninguém mais, existe no nosso meio pessoas que a palavra de Deus fala para fazer uma coisa, a gente não procura e sai por aqui. E Deus fala para a gente ir para a esquerda, a gente vai para a direita. Deus fala para não fazer isso, a gente faz. Não tem aquela força, porque a gente não quer abrir o coração.
A gente ama mais as coisas, se assim posso dizer, as coisas desse mundo do que as coisas espirituais. Porque as coisas desse mundo a gente pode ver, as espirituais não. As espirituais são pela fé. E se nós temos verdadeiramente fé naquilo que nós cremos, nós temos que lutar e batalhar pelo aquilo que nós não vemos. Porque aquilo que nós não vemos é duradouro. Aquilo que nós vemos vai ficar por aqui. E se Deus tem nos falado, vai fazer tal coisa, abrir o nosso coração para que o Espírito Santo possa trabalhar, vamos abrir nosso coração. Vamos assim, para que não seja uma coisa em vão, você está vindo à casa do Senhor, em vão, só por aparência. Vamos entregar a nossa vida, procurar assim, às vezes tem aquelas barreiras assim, mas vamos nos